Bem-vindos então ao quarto e último módulo do nosso curso sobre mentalidade protagonista, quando a gente vai falar agora sobre os comportamentos do protagonista empreendedor, ou seja, como eu trago esse comportamento protagonista para o meu negócio, para a minha vida empresarial. E a primeira questão é, você precisa ser um protagonista na sua vida. Isso a gente já viu como que ele acontece. Trazendo isso para a sua vida, você precisa ter uma meta, e uma meta SMART. Então, você está vendo aí na tela, né, a definição de meta que hoje o Sebrae aconselha e as melhores práticas empresariais aconselham, é você ter uma meta que ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e que tenha um prazo definido. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas. É por isso que surge em inglês essa sigla chamada SMART, né, que tem a ver com a tradução de ser algo esperto, mas na verdade são essas 5 características que você precisa ter em qualquer meta. A primeira dela, ela é ser específica. Então, isso significa, você precisa saber que, vamos falar de um determinado ano, né, o ano que vem está aí, né, você quer ter uma meta específica. Como essa meta é específica? Eu quero faturar tanto, eu quero ter um número de clientes X, eu quero produzir um número de unidades, eu quero abrir um número de filiais, eu quero ter uma lucratividade Y. Ou seja, ela precisa ser específica. Isso é fundamental para quê? Para que você saiba primeiro, né, que a gente já falou lá da Alice, aonde que você quer chegar. Então isso vai ajudar você a tomar um monte de decisões. Quando você tem essa meta específica e compartilhada, ela é conhecida por outras pessoas, então os seus funcionários, os seus sócios, seu companheiro, sua companheira vão te ajudar você a chegar aonde você quer, então é por isso que ela seja específica. Mas como a gente está falando aqui de mindset, de mentalidade, um pouco de neurociência, é importante que você tenha essa meta na cabeça, porque você tendo ela definida, o seu próprio inconsciente, ele vai começar a trabalhar a favor dela. Então, isso é os melhores empreendedores do mundo, eles têm metas específicas e é por isso que você precisa definir exatamente aonde que você quer chegar, por isso que é fundamental ter um número na cabeça. E isso é fundamental. Por isso que hoje na neurociência se diz assim, se você quer faturar, sei lá, 100 milhões de reais no ano que vem, ou 100 mil reais no ano que vem, é melhor que você tenha essa meta, coloque ela num cartaz, coloque ela na parede, coloque lá no seu telefone, onde você quiser, né? Mas você tem lá no seu plano estratégico, você tem esse número. E é melhor você trabalhar com esse número do que dizer assim, eu quero aumentar 15%, ou eu quero aumentar 10%, porque o cérebro não consegue raciocinar. O cérebro, ele por mais que ele seja essa magia, né, um equipamento assim super poderoso, ele às vezes tem algumas limitações. Então, por exemplo, ele trabalha muito melhor com um número objetivo do que um número aleatório, do tipo a 15%, que daí o cérebro não consegue saber quanto você faturou no ano passado para calcular esses 15%. É importante que você tenha uma meta específica. Segunda, ela tem que ser mensurável. Por isso que é importante que ela tenha esse numeral, essa coisa assim. Por quê? Porque você precisa conseguir medir. Né? Você precisa medir essa meta e você vai poder chegar, se você quer faturar 100 mil até o final do ano, é importante que você tenha esse acompanhamento mensurável para saber se no primeiro mês você chegou aonde você deveria, se no segundo mês você deve... Por quê? Porque se você não está conseguindo atingir a sua meta, você tem que mudar alguma coisa e ainda dá tempo. Por isso que ela precisa ser mensurável, ou seja, você precisa estar acompanhando os resultados que essa meta está trazendo para vocês. Terceiro, ela tem que ser atingível. Não adianta você ter uma meta que seja um sonho, né? Sonhar é bom, mas sonhar é algo que deve virar um plano, né? Uma meta SMART, não apenas um sonho, porque eu gostaria de ter 1 milhão de reais na minha conta nos próximos 3 meses. Cara, se tu não tem como chegar lá, se isso não é atingível, não é factível, ou seja, você numa fase lógica não consegue estar chegando lá, isso não adianta, gente. Isso daí é uma ilusão, né? É um delírio, não é algo que possa ser atingível. Por isso que uma meta precisa ser atingível. Terceiro, ela tem que ser relevante. O que significa relevante? Ela tem que ter um propósito, tem a ver com o seu propósito de vida. Por isso que essas coisas aqui estão todas interligadas. A gente já falou um pouquinho sobre ter um propósito de vida. Então é relevante.
Porque não é só porque eu quero vender 100 mil reais ou produzir um número de produtos. É porque isso é relevante, porque vai impactar famílias, vai impactar a comunidade, vai resolver questões que eu me comprometi com um determinado segmento de pessoas, com um determinado grupo. Isso vai impactar a nossa sociedade, isso vai ser um marco para a nossa tecnologia, isso tem a ver com as metas de longo prazo que eu tratei para a minha vida. Ou seja, é importante que tenha uma relevância muito grande essa meta, porque essa relevância vai ser o combustível para você superar as dificuldades. E por último, ela tem que ter um prazo. Você tem que saber a data que você vai chegar, o mês que você chegar, o ano e o dia que você vai chegar naquela determinada meta. Porque senão fica muito assim vago e você não vai conseguir traçar um plano de ação que seja realmente efetivo para que você possa ter essa sua meta atingida. Então, esse trabalho de estabelecimento de meta, gente, é fundamental para que o protagonista empreendedor consiga chegar aonde ele deseja. E a dica aí é, não faça isso sozinho. Defina essa meta junto com a sua equipe, junto com seus sócios, junto com seus principais colaboradores. Dependendo do negócio, você pode ter até os seus fornecedores, os seus parceiros juntos no estabelecimento dessa meta. Na Bíblia tem uma frase, uma passagem que diz assim: quem pariu Mateus que o embale? Quem pariu Mateus que o embale? Isso tem a ver com o Mateus que foi colocado lá na porta das pessoas que o encontraram, e as pessoas então não tinham uma responsabilidade sobre ele, e isso trazendo para a nossa vida, né, empreendedora, tem a ver a meta que é construída de uma forma coletiva, em que as pessoas estão comprometidas, elas têm uma responsabilidade dividida. Todo mundo fica trabalhando por aquela meta. Uma meta que é definida de uma forma individual acaba sendo uma meta sua. Ah, não, eu não estou comprometido com isso, isso aqui não tem a ver comigo, não fui eu que decidi, ou seja, não fui eu que pariu Mateus, então eu não me responsabilizo por ela. Por isso que é fundamental que o comportamento do empreendedor protagonista seja de estabelecimento de metas, que seja específica, mensurável, atingível, relevante no tempo, com um prazo definido e que seja definida em conjunto com os principais fatores envolvidos. E depois tem alguns comportamentos que aqui no Sebrae você encontra vários cursos, vários exemplos, né, vários materiais que podem te ajudar, né, a você ser uma pessoa que seja esforçada. Ou seja, não existe como você ter um negócio de sucesso trabalhando muito pouco, né? Isso não existe, ou vai ter um risco muito alto, ou você está fazendo algo ilegal, quer dizer, você precisa nesse ambiente de competição se esforçar muito, você tem que ter determinação, ou seja, você tem que saber o que quer chegar, e essa determinação vai fazer você superar todos os problemas e desafios que vão chegar pela frente. Você tem que ter disciplina, ou seja, você tem que ser aquele que é o líder pelo exemplo. Né? Isso tem a ver com disciplina. Existe um livro muito interessante sobre liderança chamado O Monge Executivo, que trabalha sobre esse tema da liderança pelo exemplo. Ou seja, você precisa ter a disciplina para ser o exemplo para os seus colaboradores, para ser o exemplo para o seu cliente, para ser o exemplo para o seu sócio. Você precisa ter essa disciplina, porque essa disciplina ela contamina positivamente todo o seu ecossistema, toda a sua comunidade, e você não pode deixar de ser um cara disciplinado. Por quarto fator aí que eu listei, a resiliência. Né? A resiliência é uma propriedade química e física dos elementos, né, que faz com que você possa, por um lado, na química, do que são feitos os elementos, e a física, o comportamento deles no espaço. Então, por exemplo, uma folha de papel é pouco resiliente, né? Se você puxa ela, ela rasga. Ou seja, ela não tem grande resiliência. E às vezes um elástico, por exemplo, é bastante resiliente. Por quê? Porque você puxa ele e ele volta ao seu estado normal. Então essa é a propriedade da resiliência, de sob tensão poder sobreviver, superar essa tensão e voltar ao estado normal.
Por que isso é importante para o empreendedor? Porque muitas vezes você tem um ótimo produto e você quer vender esse produto e você começa a fazer ligações. E o cara diz, olha, não, agora não, hoje não é esse momento, me liga no mês que vem. Quer dizer, se você desanimar nessas 3 primeiras ligações, talvez o seu dia esteja perdido. E você não pode desanimar, você precisa ser resiliente, você precisa ser que nem o elástico. Disse não, eu volto para o meu estado original. Disse não, eu volto, e você vai insistir, vai persistir, vai realmente ser resiliente para superar as dificuldades. Você vai ver, inclusive para terminar aqui, a questão da humildade. Você vai ser humilde para saber se tem alguma coisa que você está fazendo errado, que você pode melhorar para poder ter mais sucesso. Mas é importante você não se deixar abalar, ou seja, cultivar e exercitar sua resiliência e, por último, não deixar de ser humilde. Ou seja, o mundo está mudando muito rapidamente, você pode ter uma visão limitada do universo, né? A gente já viu isso sobre essa questão da nossa mente, quer dizer, tudo tem a ver, o universo ele existe, mas cada um de nós tem uma singularidade, quer dizer, cada um enxerga o universo de uma maneira a partir do seu ponto de vista, quer dizer, eu tenho o meu, você tem o seu, né? As pessoas que trabalham com você têm o outro, não enxergam o mundo da mesma maneira. É importante que você tenha essa certeza que tudo acontece dentro da mente das pessoas, e isso é um fator importante para que a gente cultive a nossa humildade, esse nosso desejo de estar aprendendo a cada dia, né? Com esses comportamentos, você vai conseguir se tornar um empreendedor protagonista e desenvolver essa mentalidade que vai te ajudar a chegar aonde você deseja. Para terminar, fica aí um convite para você se divertir ao longo do caminho. É isso mesmo. É fundamental que essa jornada, né, que ela é tão exigente, você tenha essa capacidade de ter prazer, de encontrar felicidade, de encontrar o seu propósito, sabendo que você está chegando aonde você quer. Né? Então eu escolhi uma foto aí de uma trilha que eu fiz esse ano, né? Eu tive a oportunidade de fazer 77 quilômetros caminhando para chegar em Machu Picchu, que é uma cidade lá perdida no meio dos Andes, no Peru, né? Foi descoberta no início do século XX, lá em 1900 e alguma coisinha, e eu tinha muita curiosidade de estar lá, e para mim foi uma vitória pessoal ter conseguido traçar esse caminho e ter conseguido chegar lá, né? E para mim foi muito importante, mais uma conquista que eu tenho aí dentro da minha trajetória. O melhor, por que eu trouxe essa foto? Porque eu criei e fiz esse caminho com um grupo de pessoas que moram aqui em Santa Catarina, né? Então, aqui essa aula para o Sebrae de Santa Catarina, que é um dos Sebraes de maior destaque em todo o Brasil, e eu encerro dessa maneira, né, compartilhando essa alegria que eu tive dentro da minha vida pessoal, e como eu falei, que vocês viram, isso acaba te dando mais energia para você superar as dificuldades. Você tem no Sebrae um aliado, né, para enfrentar todas essas dificuldades que vem aí nessa questão do empreendedor. Tenho certeza que existem cursos, workshops, consultorias e outros produtos que vocês podem procurar aqui o Sebrae, que eles vão te orientar. E eu agradeço demais a atenção de ter ficado esse tempo aqui comigo, né? O meu nome nas redes, você já sabe, é Menta90, ou você pode procurar pelo meu nome de batismo, Marcelo Pimenta. Você vai me encontrar, tirar dúvidas, me dar o feedback, alguma questão que você gostaria também de falar comigo pessoalmente e acompanhar essa minha trajetória, porque eu também não paro de estudar e de aprender, e é compartilhando que eu cresço a cada dia. Muito obrigado aí por sua atenção e até a próxima.